Marcelo Pires, tudo bem? Estamos aqui à disposição. Olha, o Conversa Franca de hoje é com um contador e vereador de oposição, vereador de mais destaque no interior do Maranhão, Marcelo Pires. Marcelo Pires, muito conhecido a sua atuação na cidade de Timbira como vereador e desperta a curiosidade em todo o estado do Maranhão. Mas Marcelo Pires é natural da onde? Na verdade, eu sou natural de Santa Rita do Maranhão, nasci no povoado Alto Alegre, zona rural da cidade de Santa Rita, filho de Maria dos Santos Pires e senhor José, pai de lavradores, a mamãe já faleceu há cerca de quase 7 anos, e vim para Timbira. Cheguei em Timbira dia 1º de janeiro de 2013. Agora, quando você fala que a sua mãe já faleceu, fala da sua naturalidade, como foi a vida no início, na sua cidade natal? Eram agricultores, lavradores, empresários? Na verdade, meus pais sempre foram lavradores, trabalhadores de roça, minha mãe quebradeira de coco. Eu saí de casa com 8 anos de idade, fui morar em um bairro com o nome Caremas, onde eu estudei do 1º ano à 8ª série, e a partir dos 16 anos fui para a capital de São Luís. Agora, você com 16 anos de idade, na capital do estado, São Luís, quando foi que veio esta oportunidade de vir para a cidade de Timbiras? Quando eu cheguei em São Luís, eu fui negro na casa de branco, você vira empregado. Na época. Então, eu era praticamente empregado doméstico em São Luís. Fui diarista, trabalhei como empregado doméstico, tive várias funções humanas, que eu acredito que ser empregado doméstico não é vergonha para ninguém. O meu primeiro emprego foi como empregado doméstico. Trabalhava durante o dia e à noite estudava. Então, fiz o 1º ano, 2º ano do ensino médio. A partir daí, eu conheci um cidadão com o nome Jeová. E o Jeová me convidou para eu ser faxineiro do escritório de contabilidade do mesmo e atendente. A partir daí, eu comecei a ingressar. Uma parte boa é que primeiro eu comecei a trabalhar na área de contabilidade. Primeiro eu era faxineiro, depois eu fui atendente, e a partir daí eu tive várias funções dentro do mesmo escritório. E aquela vontade de aprender foi tão grande que com 6 meses de atendente eu virei praticamente o chefe do escritório. Que coisa legal. A vida a Timbira se deu a esse contato com alguém do escritório ou foi a curiosidade de visitar a cidade? Na verdade, eu tive a oportunidade em vida de conhecer um cidadão com o nome Pedro Santos, que por coincidência, ex-vereador da cidade de Codó. O Jeová deixou a vida pública, nessa parte de contabilidade pública, de lado, e o Pedro Santos disse: Marcelo, eu estou em parceria com o próximo candidato a prefeito, Fabrício Araújo, e uma vez ele eleito, se você quiser, eu te convido a fazer parte da nossa equipe. Então, hoje eu estou em Timbiras a pedido e a convite na época do Pedro Santos. Pedro Santos, ex-vereador, ex-secretário de Finanças do município de Codó. Agora, chegando a Timbira, quando você chega numa cidade que não é sua cidade natural, você fica ali procurando se encontrar dentro da cidade. Qual foi sua primeira ocupação aqui na cidade? Na verdade, quando eu fui convidado para vir, através do Pedro Santos, eu vim para assumir o cargo de controle interno do município. Só que eu sou uma pessoa que, quando eu trabalho numa administração, eu sou igual ao Severino. A vantagem de você saber de tudo um pouco é porque você se doa para poder servir. E foi isso que eu fiz. Infelizmente, houve um desentendimento entre o pai do ex-prefeito Fabrício, que era o Chico do Fórum, e o Pedro Santos. Desta forma, toda a equipe foi demitida em um prazo de 90 dias. E de toda a equipe, apenas um foi escolhido para permanecer na administração, que fui eu. Agora, você permanecendo na administração, isso, de fato, você foi o único, então, se dá a sua competência, o seu dinamismo ali naquela gestão. Mas, quando foi que você chegou a ser secretário de saúde? Como foi esse processo para chegar até secretário de saúde? Como eu falei anteriormente, geralmente eu tenho a mania em uma administração pública de entender de tudo um pouco e sempre dar solução. Eu tenho um protocolo comigo que eu não junto um problema de hoje para deixar para amanhã. Ou eu resolvo hoje, ou eu não quero. Então, o que aconteceu? Fui para o controle interno, administrando e ajudando tecnicamente a Secretaria de Administração.
como a Secretaria de Educação na época estava um pouco sobe e desce, alguns secretários pediram para sair, uma mudança repetidamente, eu fui convidado para ser assessor de planejamento e orçamento, ou seja, eu nunca fui secretário de educação de fato, eu era assessor técnico da Secretaria de Educação. Resolvi a educação. Após sair da educação, a saúde estava uma confusão, me colocaram para a saúde e eu agradeço, porque foi lá onde eu consegui ter a maior amplitude de conhecimento na área de saúde e hoje a minha política ela é feita de 100%, 90% é voltada exclusivamente para a saúde. Quando você fala que sua política é voltada para a saúde, mas antes de você ser vereador, período de secretário, e até mesmo antes, você atuou numa pesquisa que eu fiz muito forte no social, relacionado a estar auxiliando as pessoas em cirurgias, no período terrível que nós presenciamos no mundo inteiro da pandemia da Covid-19. Você foi muito presente com a sociedade de Timbiras. Sim, inclusive eu fiz um trabalho social por eu ser contador. Na época, teve a pandemia, e naquele período muitas pessoas precisavam fazer o auxílio. Então, pessoas, muitos leigos, não tinham conhecimento. Eu abri a minha casa, na época eu não morava aqui, morava na rua do Arame, e atendi em 45 dias o equivalente a 1.200 pessoas em 2020, injetando na economia da cidade o equivalente a 2.194.000. O que ficou interessante é que algumas pessoas chegaram a querer usar esse trabalho social de forma errada, como se o Marcelo Pires estivesse ganhando algo através daquilo. Pelo contrário, apenas fazer um trabalho social e o resultado realmente veio porque hoje nós estamos, vereador. Obviamente, as pessoas têm lhe observado muito pela sua forma dinâmica, pela sua forma bem precisa de se posicionar. Mas eu queria saber que logo após sair da Secretaria de Saúde da cidade de Timbiras, quando foi que chegou o bichinho da política lhe mordeu? Quando foi que você disse, eu preciso colocar meu nome, porque eu, como vereador, vou poder defender mais os interesses da população de Timbiras? Eu tive paciência, é a palavra que eu sempre utilizo. Após o Fabrício ter perdido em 2016, eu fiquei trabalhando por conta própria, em outros municípios, prestando consultoria, e no ano de 2020 veio a ideia de ser candidato a vereador pela primeira vez. E foi interessante, porque eu tinha um trabalho social gigantesco, mas tudo acontece no tempo certo de Deus. Eu obtive 316 votos, perdi a eleição por 7 votos. Muitas pessoas ficaram tristes, decepcionadas, não. Para ficar, porque tudo acontece no tempo certo de Deus. Ampliei e disse, eu mexi em determinado segmento, mas não foi no segmento que eu aprendi. Então agora eu vou mexer com saúde. E fiz uma política sem publicidade e propaganda. Tudo oculto, sem postagem, sem marcação de atenções, no boca a boca, no oba-oba, enfim. Chegou 2024, fui eleito, onde muitos não sabiam que nem se eu era, de fato, candidato a vereador. Foi uma surpresa? Uma surpresa para muitos. Nossa. E para mim também. Quantos votos obteve? 677. 677 votos, muito voto para a cidade como Timbira. Agora, algo interessante, você falava aqui em off que tem uma meta a bater nas próximas eleições. Na verdade, 2028 eu tenho 2 metas. Eleger um gestor que realmente cuide da população, porque o que está já está provado que não está preocupado com isso, e ser eleito com mais de 1.000 votos. Aí vai entrar para a história como o mais votado da história de Timbira. E vai ser interessante porque o ex-prefeito sempre chama de forasteiro. Então, poderá ser o primeiro forasteiro em 108 anos de emancipação política da cidade a ser eleito com mais de 1.000 votos. Pela probabilidade, pelo trabalho que tem que ser desenvolvido, acredito que deve surpreender. Agora, eu quero usar essa palavra que você usou, forasteiro, para ancorar uma pergunta. Veja só, quando nós vivemos em um Estado democrático, o Brasil é um país democrático, e você ultrapassa o limite de uma cidade para morar em outra, você é chamado de forasteiro. Isso não é um preconceito? Na verdade, as pessoas dizem, rapaz, tu veio, nasceu em Santa Rita, foi para a capital e retornou do interior. Eu acho que é destino. É destino, né?
Porque, às vezes, as pessoas não têm noção do que é a democracia. Na democracia, você pode ir e vir. Você pode nascer no Rio de Janeiro e morar em Timbiras. Você pode nascer em Timbiras e morar em São Paulo e vice-versa. E essa coisa de quando chega alguém com novas ideias em uma determinada cidade que não é da cidade, que é chamado de forasteiro, soa muito como algo... É verdade. Até que esse quesito forasteiro já está fora de cogitação, porque até o próprio ex-gestor de tanto falar em forasteiro, o atual prefeito não é natural da cidade. Então, essa palavra já está engavetada. Eu quero continuar com isso, porque essa pegada da forasteiro eu entendo e muita gente entende que é preconceito. Marcelo Pires, quando chegou em Timbiras, que você é professor público, passou a falar publicamente a sua religião, a sua cor de pele. Em algum momento você sentiu que teve preconceito pela cor da pele ou pela escolha de sua religião e outras escolhas aqui dentro da cidade? Na verdade, essa parte aí é a única coisa que nos meus 38 anos de idade, eu, não só aqui, como em qualquer outro lugar, eu nunca tive problema. Eu nunca tive problema por ser homoafetivo, eu nunca tive problema por ser negro, eu nunca tive problema por ser católico praticante e da Umbanda. Uma das coisas que eu te digo, preconceito comigo, eu nunca dei oportunidade para ele bater minha porta. Aí é uma preocupação zero. Você puxou um assunto interessante, a Umbanda. Eu sou natural de Codó e Codó é considerado aí a terra da Umbanda, a terra que mais tem terreiros de Umbanda em todo o Brasil. Quando foi que o Marcelo Pires teve esse encontro com essa religião afrodescendente? Na verdade, a minha mãe segurava. Aí, após a mesma ter falecido, eles vieram se manifestar, mas são parceiros bacanas. E você cultua normalmente? Atualmente, eu estou na mesa, só fazendo todas as obrigações. Todas as quintas-feiras eu tenho os protocolos que eu tenho que adotar. E a partir do mês de junho, aí eu vou modernizar mais, porque eu tenho que ir mesmo pro terreiro. Agora, algo interessante é essa sua força, essa sua resiliência. Eu queria que você falasse um pouco como foi, logo no primeiro mandato de vereador, estar à frente de uma liderança de oposição aqui na cidade de Timbiras. Hoje eu sou líder da oposição na cidade de Timbiras e ficarei como líder durante todo o meu mandato. Na verdade, as pessoas costumam dizer assim, Marcelo Pires, tu não pode falar muito do que tu é e o teu conhecimento. Diz, se eu não informar ao público que está em casa, eles não vão saber futuramente em quem votar e não vão saber futuramente quem está o representando. Hoje eu sou contador formado, tenho 8 especializações em área pública, então juntei o útil ao agradável. Vou associar o meu conhecimento na área pública, a qual trabalho desde os meus 19 anos de idade, para poder puxar essa responsabilidade de líder da oposição e colocar todo mundo no eixo. Agora, como líder da oposição, e você fala sempre, você enfatiza, eu tenho olhado o discurso seu na tribuna da Câmara de Vereadores de Timbiras, você tem enfatizado o seu conhecimento, e você fala, eu tenho conhecimento e tenho buscado mais conhecimento, você tem buscado saber daquilo que acontece no setor de licitação do município, verbas que vêm, eu já observei, isso é uma pesquisa profunda que eu fiz esses dias sobre sua pessoa, e qual a sua visão como líder do governo, como vereador, da gestão atual de Timbiras? A gestão atual de Timbiras eu costumo classificar como uma gestão que não sabe o significado da palavra planejamento. Eu acredito assim, quando você entra para ser gestor, a primeira coisa que você tem que fazer é planejar. O que eu serei? Serei um gestor. O que eu farei para melhorar a condição, infraestrutura da cidade, a economia local, geração de emprego e renda, e nada disso existe. O que acontece? Hoje, a principal fonte de renda e o maior empregador do município é a prefeitura municipal. Em segundo, aqui de Timbiras. Em segundo, o hospital do estado. O que acontece? A valorização. O professor hoje em Timbiras, líquido, ganha 1.400. Uma pessoa que trabalha em um povoado com o nome da Caba, que fica a quase 45 quilômetros, sendo um professor, fica hospedado numa casa de taipa, não é preconceito, é o assistencialismo que é dado. Hoje você tem a limpeza pública, que geralmente tem 2, 3 meses atrasado. Hoje a iluminação pública é precária. A infraestrutura administrativa interna das escolas, você passa, tu vê tudo muito bem pintado.
Quando você entra e vê a estrutura das carteiras, a estrutura dos banheiros, salas alagadas, é simplesmente deplorável. Sem contar que a educação infantil, o investimento é zero. Outra questão que é uma precariedade muito grande, nós temos muitas crianças de aspecto autista e não tem um espaço para com essas crianças. A saúde não funciona, a educação é uma precariedade, a valorização profissional para os profissionais da educação é um outro absurdo. Infraestrutura de modo geral, recuperação de estrada vicinal, manutenção de pontes. Resumindo, eu costumo dizer que é difícil dar uma nota para essa gestão. Agora, você tem falado nisso tudo, em vídeo, nas redes sociais, em outras entrevistas e também na Câmara. Nós sabemos que você é o líder de oposição, existem os vereadores que dão sustentação à base. Lá na Grécia Antiga já foi dito que é desse debate entre os poderes que nasce o direito do povo. Mas vamos cá, como é que está essa relação, como é que é essa relação com seus pares que dão sustentação ao governo atual? Um dos vereadores, uma vereadora, que não há necessidade de citar o nome, uma vez ela citou lá, quando a coisa começou a esquentar, eu disse que ia ser quente. No dia da minha posse, eu mandei o recado. No entanto, ela disse, gente, aqui nós não podemos ficar nessa briga de gato e rato. Eu costumo dizer que na briga eu sou o gato. Por quê? Se eles estão comendo queijo e estão se escondendo, eu quero pegar eles. Então só tem uma alternativa. Uma única alternativa. Ou você fica do lado do povo, ou fica de lado nenhum. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quando você falou, você fica do lado do povo ou de lado nenhum, tem uma pergunta que nos dá um ponto de interrogação bem clássico. O povo de Timbiras está entendendo essa sua luta? O povo de Timbira entende que você é esse vereador que está fazendo a diferença, que quer fazer o diferencial pela essa população e está aí em defesa desse povo? O povo de Timbira absorveu isso? Eu simplesmente tenho um grupo que chama-se Grupo Informativo Marcelo Pires. Nesse grupo nós temos uma estimativa de 980 pessoas. Então, em tudo eu jogo lá. E pergunto individualmente, meus amigos, se porventura, se eu estiver extrapolando, se eu tiver que ajustar algo, vocês podem puxar o dedo, porque eu tenho não é porque eu tenho um conhecimento elevado. Pode chegar aqui na minha mesa uma pessoa leiga, analfabeta, meu vereador, tem que mudar isso, isso, isso. Eu ouço e ponho em prática. Só que eu faço a seguinte pergunta. E aí, tá bom? Diminui? Eles só dizem assim, se puder triplicar o que está fazendo, pode triplicar porque nós estamos apoiando 100%. Hoje, coisa que nunca em Timbiras teve, um vereador com o conhecimento que eu tenho e com a coragem, porque não adianta ter só conhecimento. Agora quando você fala o conhecimento que eu tenho, você tem enfatizado bem isso, mas veja só, algumas pessoas têm interpretado, eu não sei se são pessoas ligadas ao prefeito ou não ligadas, mas têm interpretado aqui em Timbira, o Marcelo Pires quer saber de tudo, ele quer conhecer, ele quer ser mais do que os outros vereadores. Como é que você lidar com esse tipo de coisa? Simplesmente na Câmara de Vereadores de Timbiras, eu sou um dos, porque além de ser contador, eu sou contador e o vereador Ivo também é. Só que eu sou contador, eu tenho 8 especializações em área pública e opero 38 sistemas do governo. Quem opera sistema do governo, ele tem que se modernizar diariamente, porque todos os dias os sistemas passam por uma atualização. Então, é o sistema se atualizando e eu também. E um dos gargalos principais de uma administração pública, que eu sou experiente, licitações e contrato, é onde é um dos corações da gestão. E onde você tem atuado, em denúncias muito forte, né? Transparências, via Tribunal de Contas do Estado. Eu sou parceiro do Ministério Público em denúncias. Então essa coisa de dizer o Marcelo Pires quer saber mais do que os outros vereadores, isso aí não me incomoda. Não incomoda, eu digo para todo mundo. Eu não sei de tudo. Mas quando eu não sei, eu busco, me modernizo e vou atrás. Agora, vereador Marcelo Pires, você mostra um currículo muito invejável, de grande conhecimento. Você chegou há 14 anos atrás aqui na cidade de Timbiras. Você esteve aí orbitando em várias camadas sociais, fazendo o social. Você conhece a realidade de Timbiras como ninguém. Sim. E o que mudou de quando o Marcelo Pires chegou há 14 anos atrás para hoje, 2026, o que foi que mudou de fato na vida dos timbirenses?
Eu costumo dizer que Timbiras é um falso momento. Por quê? Timbiras tem uma vantagem, comparado a outros municípios. É milionária. O único problema de Timbiras não é recurso, e sim gestão. Hoje a Secretaria de Saúde recebe valores gigantescos, como exemplo, PST, tratamento fora do domicílio. Você dá entrada no tratamento, já é difícil conseguir uma consulta. Quando você vai atrás da ajuda de custo, a pessoa diz assim, não, dá um jeitinho, pede emprestado para algum parente e depois a gente deposita. Esse valor não chega nunca. Atenção básica, escassez zero. Infraestrutura de todas as unidades escolares, zero. O IDH daqui. IDH lá embaixo. Valorização profissional para os professores contratados. Outra precariedade que você sabe. O horário que um efetivo tem é o mesmo horário que um contratado possui. E a diferença de pagamento é gigantesca. Então, eu costumo dizer, hoje, nós temos para mais de 3 a 4 mil timbirenses no mundo, no alho, na cana, plantando, colhendo batata, plantando cana, corroção. Fora do município. Hoje, a nossa popularidade, de acordo com o último IBGE, é de 29 mil habitantes. Mas se porventura a cidade gerasse emprego e renda no decorrer desses longos 14 anos, simplesmente eu tenho certeza que uma boa parte das pessoas que hoje estão fora estariam aqui para ajudar o movimento da economia. Do seu ponto de vista, nesses 14 anos, Timbiras não evoluiu no IDH, não evoluiu na saúde, né, na educação, Timbiras não cresceu, é isso? Timbiras não evoluiu. A palavra é essa. Muito simples. Um timbirense natural daqui, que foi para fora do estado, quando ele volta, ele diz a mesma coisa. Mas é claro, o portal da entrada vai fazer 12 anos. Então, existem muitas coisas. A UBS lá da saída caiu 2.391.000. Há uma justificativa administrativa de um valor que cai há um ano atrás, está com 600 mil na conta e os funcionários com 4 meses atrasados. Como é que eu devo, sendo que eu tenho dinheiro na minha conta, se não tem, esse dinheiro foi para algum lugar? Agora, só para finalizar, o Marcelo Pires, vereador, líder da oposição de Timbiras, falaria francamente, olhando para os timbirenses. Meus amigos, graças a Deus, há 14 anos, Deus colocou na vida de cada um de vocês um cidadão. Às vezes as pessoas falam assim, Deus não me ajudou. Deus não ajuda. Deus encaminha mensageiros para ajudar. E hoje, na saúde, eu digo a todo mundo, meus amigos timbirenses, precisado do vereador Marcelo Pires, eu quero sempre poder estar. Na minha religião, às quinta-feiras, eu digo assim, ei, estou ficando liso, estou ficando fraco. Se vocês querem para eu continuar ajudando os seus filhos, faça eu ter para poder ajudar. E graças a Deus, sempre as oportunidades abrem e eu sempre consigo dar um bom suporte e apoio ao próximo. E a minha política principal sempre vai ser exclusiva voltada para essa questão de saúde. Porque eu conseguindo dar uma melhor qualidade de vida e saúde para a nossa população, haja vista que a atenção básica do município não funciona, haja vista que todos os problemas da cidade vai para o hospital do estado, a média e a complexidade do município não se sabe para que serve, de fato. Eu costumo dizer que o único dinheiro que é bem empregado e que eu sei para onde vai é dos agentes comunitários de saúde, porque se não pagar, o pau come. Mas fora isso, o resto dos recursos da saúde que entra, não sabemos a destinação. Olha, eu quero agradecer ao vereador Marcelo Pires, líder da oposição na cidade de Timbiras. Esse foi o Conversa Franca de hoje.